Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico. Esse grupo foi uma ideia do Hamilton, que convidou o Renato e a Alice para fazerem a coordenação dos trabalhos, e o nosso grupo tem o objetivo de fazer a leitura das obras do Bert, e nesses momentos a gente partilha, tira dúvidas, então é um grupo maravilhoso, sou bastante suspeita para falar. E nós estamos aqui quase no finzinho da leitura dessa obra Ordens do Amor, hoje retomando aqui na página 375, Constelação de Eide, e tem uma notícia para o grupo, para quem está assistindo a gente depois no YouTube. O Hamilton acabou de me confirmar que a enquete para a escolha do livro já foi encerrada e o livro que foi escolhido foi esse aqui, ó. Esse aqui, da Sophie Hellinger, um livro super atual, que se chama A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1. E aí, né, Renato, como sempre o Hamilton, essa foi uma sugestão do Hamilton, como sempre o Hamilton inovando e a gente abraçando e ficando bem feliz que esse livro tenha aí sido a sugestão para os nossos próximos encontros. Então, Renato, sem mais delongas, eu te passo a palavra, porque tem muita gente com saudade de você hoje aqui. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui novamente. E realmente foi uma excelente escolha esse livro da Sophie. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor a leitura desse livro. Como a Larissa já fez a introdução sobre o livro, hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Tamara. Boa noite, Tamara. Boa noite, Renato. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar na página 375. Vamos dar continuidade. Ok. Então, constelação da Eide. Câncer do seio, nenhuma simpatia pelos homens. Hellinger para o grupo. Tenho uma mulher sentada a meu lado e quero trabalhar com ela agora. Ela vai dizer rapidamente do que se trata. Eide. Tenho câncer no seio. Há 2 semanas fui operada e só então soube disso com certeza. Minha mãe também morreu de câncer no seio, há 9 anos. Ela ri. Hellinger, você é casada? Eide, sou casada e tenho 2 filhos. O mais velho é de um outro homem. Ele provavelmente também vai entrar. Ela ri. A cliente ri. Mas não me casei com esse homem. Meu marido atual adotou esse filho. Hellinger, terrível. Eide, ainda temos uma filha em comum. Meu marido tem mais um filho, mas isso não me diz respeito. Provém de uma relação anterior dele. Hellinger, por que você não se casou com o primeiro homem? Eide, eu não quis. Pensei, agora tenho um filho, e isso basta. E também ele não é o homem certo para mim. Hellinger, ah, sim. E seu marido atual esteve casado antes ou foi apenas um relacionamento? Eide, foi um relacionamento. Ele queria casar-se com a mulher, a mãe de seu filho, mas ela não quis. Hellinger, vou começar com o sistema atual. Portanto, precisamos de seu primeiro homem. Vamos dizer assim, você e o filho desse relacionamento. A seguir, seu marido, a primeira mulher dele, seu primeiro filho e, finalmente, a filha comum de vocês dois. A primeira mulher dele se casou? Eide, não, ela criou sozinha o seu filho. Hellinger, o homem de seu primeiro relacionamento se casou depois? Eide, isso eu não sei, pois não tivemos mais contato. Não foi um casamento. Hellinger, quando existe um filho, isso cria um vínculo, da mesma forma como um casamento. Então, não se pode falar com isso como você o fez. Foi o seu primeiro homem. Vamos ver isso mais precisamente agora. Coloque os representantes. Figura. A gente não lê, né, sobre os representantes, né? Não, já vai direto. Hellinger. Já vai direto. Hellinger, como está o marido? O marido. Sinto-me aqui como um mini-clube. Como minha primeira mulher e meu primeiro filho, não tenho nada a ver. Hellinger, como está a mulher? Mulher, os filhos estão no meu caminho,
Eles me afastam do meu primeiro homem. Estão no meio. Hellinger, como está o filho dela? Segundo filho, quero ir para o meu pai. Hellinger, e como está você aqui? Qual é a sensação? Segundo filho, muito apertado. Terceira filha, estou muito próxima de minha mãe. Ela está muito perto e o meu pai muito distante. Hellinger, numa família como esta, o filho do primeiro homem representará na nova família o seu pai e terá os sentimentos dele diante de sua mãe e de seu pai adotivo. E a filha representará a primeira mulher de seu pai e terá os sentimentos dela diante de seu pai e de sua mãe. Esta é uma lei inflexível. Sempre que há um homem anterior ou uma mulher anterior que não foram respeitados, eles serão representados e valorizados por filhos do matrimônio seguinte. Como está a primeira mulher? A primeira mulher, gostaria de ver meu parceiro anterior e me irrita que o outro homem fique de costas para mim. Primeiro filho, sinto-me sem relação, não sei onde pertenço. Primeiro homem, sinto-me empurrado, enganado, isolado e também com raiva. Hellinger, estes sentimentos serão adotados por seu filho nesta família. Agora vamos colocar uma certa ordem. Hellinger coloca a mulher à esquerda do marido e a primeira mulher à sua direita. Hellinger para o primeiro filho. Como está você? Você riu. Primeiro filho. Eu esperava ficar perto dela e de meu pai e ser colocado ali. Gostaria de ir para lá. Se puder ir para lá, já não... Não. Oi. Aconteceu alguma coisa, Larissa? Alguém entrou, ficou com o microfone aberto, mas eu já fechei, Renato. Ok. Obrigada. Então, Tamara, volta. Hellinger para o primeiro filho, por favor. Filho, eu esperava ficar mais perto dela e de meu pai e ser colocado ali. Gostaria de ir para lá. Se puder ir para lá, já não me sentirei tão só. Hellinger, como está agora a segunda mulher? Sinto que estou perdendo terreno. Não me sinto bem. Não me sinto à vontade. Hellinger, como está o marido? Marido, ela está próxima demais. Hellinger, quem? Marido, ela. Aponta para sua atual mulher e se aproxima da primeira mulher. Hellinger, permanece o vínculo com a primeira mulher. Hellinger coloca a imagem da solução. Que tal agora, Hellinger? Que tal agora? O primeiro homem da mulher aprova com a cabeça. Mulher, é bom. Primeiro filho, está certo. Segundo filho, sim, está bom. Terceira filha, é bom. Primeiro homem, estou contente, mas tenho necessidade de que ela repare o que aconteceu. Ela deveria vir para a minha esquerda. A mulher ri. Hellinger, não quero continuar isso. Para Ed, você quer colocar-se em seu lugar? Ed, depois de uma pausa. Este não é o meu lugar. Onde está minha filha e meu marido? Só um minutinho. Hellinger, experimente ver se encontra algo melhor, por favor. Mas você precisa colocar-se e ver como é para você e como é para os outros, pois não pode orientar-se só pelo seu próprio sentimento. Hellinger, o que diz isso? O que diz disso o segundo marido? Marido, é um pouco estranho. Ela precisa saber o lugar onde pertence. Aqui não é. Hellinger para Ed, você perdeu todos eles. Para o grupo. Hellinger para o grupo. Vocês notam como ela lida com eles, sem consideração para com eles. Ela absolutamente não pensa no que sentem o primeiro homem e o marido atual. Não revela a menor simpatia pelos homens.
pensa que pode agir ao seu bel prazer. Agora fica sentada entre as cadeiras. Este é o resultado para Ed. Câncer é, às vezes, expiação. Segundo minha observação, que devo dizer é muito limitada, câncer no seio é, às vezes, expiação pela injustiça cometida contra um homem. Para o grupo, uma grande injustiça foi cometida com seu primeiro homem e com o seu filho, porque lhe foi tirado o pai. O filho foi até mesmo adotado. Desta maneira, ele perdeu duplamente o pai, porque teve de passar para outra família e também perdeu o sobrenome do pai. Ed protesta. Hellinger. O que é legal não tem aqui a menor importância para mim. O filho precisa ter o nome do pai para se sentir bem. Para Hellinger, para o grupo. Aqui se vê como prevalece o direito materno. Vocês percebem? Quando se trata dos filhos, só as mulheres decidem. Hellinger para a rede. Vou deixar que a imagem fique assim e atue em você. A precedência do mais próximo. Hellinger para o grupo. Aqui atua também, naturalmente, uma outra dinâmica. Ela está em conexão com a família de origem de Ed, sobre a qual não se falou agora. Contudo, enquanto não se olha o sistema atual, não adianta voltar ao anterior. Devemos começar pela frente, pelo sistema atual. Só depois disso se recua. Não adianta buscar a solução no passado sem antes ter colocado em ordem o que ocorre no presente. Existe algo mais a se considerar. Há uma hierarquia entre os problemas. O que está próximo tem precedência sobre o anterior. Portanto, a família atual tem precedência sobre a família de origem. Se, portanto, na família atual algo de significativo precisa ser resolvido, o que na família de origem ainda não foi resolvido, perde significado e força. Parceiros anteriores são mais tarde representados por filhos. Um participante. O senhor poderia esclarecer mais uma vez a lei inflexível? Hellinger. Que lei inflexível? O participante. No início do trabalho com esta constelação, o senhor mencionou uma lei inflexível. Hellinger. Eu me recordo. Bem, sempre que houve um vínculo com um parceiro anterior, este fato pode ser verificado e sempre existe um vínculo forte quando há filhos, e os parceiros anteriores entram depois numa nova relação e têm filhos em comum, os parceiros anteriores são representados por esses filhos, e a injustiça que tenham sofrido é vingada por esses filhos contra os próprios pais. No caso presente, isso significa que a filha representará a ex-mulher de seu pai, até que a injustiça cometida contra ela seja reconhecida e colocada em ordem. E o filho representará na nova família o antigo parceiro da mãe, portanto, seu próprio pai. Até agora, não presenciei nenhuma exceção a essa dinâmica. Portanto, quando algo assim vem à luz na colocação de uma família, começo por esse ponto. E só passo ao seguinte quando isso é colocado em ordem. Por essa razão, antes de começar a colocar uma família, sempre pergunto pelos vínculos anteriores dos pais. Uma participante. A representação de um ex-parceiro está sempre ligada ao sexo da criança ou pode acontecer também que uma menina represente um ex-parceiro da mãe? Hellinger. Quando num casamento existem só meninos ou só meninas, pode acontecer que uma menina represente um parceiro anterior da mãe ou que um menino represente uma parceira anterior do pai. Nesse caso, o menino corre o risco de tornar-se homossexual. Não sei se o mesmo acontece com meninas, mas com meninos já presenciei casos assim. Tamara, vamos dar uma pequena pausa. Vamos ver se existe alguma pergunta ou alguma observação. Sim, Renato.
Tem uma pergunta no chat da Adriana. Pois não. Boa noite, Renato. No alto da página 378, Bert diz, aspas, esta é uma lei inflexível, fecha aspas. Ainda é assim ou essa percepção evoluiu? Não, é assim, continua assim. Essa percepção permanece a mesma e a minha experiência também confirma tudo isso. É isso mesmo, não mudou nada acerca disso. Mais alguma pergunta? No chat não tem mais nenhuma pergunta. Estou vendo se tem alguém aqui com a mão levantada. A Marilis levantou a mão agora. E a Rosa também? Pode deixar, Rosa. Só porque eu sou mais velha? Só. É porque você é minha amiga. Ah, porque eu sou amiga, então tá bom. Renata, explica mais um pouquinho isso aqui. Olha, enquanto você não olha para o sistema atual, não se olha para o sistema de origem. Mas quando se abre o campo, nem sempre a gente olha primeiro para o sistema atual. A gente olha para, às vezes, o que aparece, alguma coisa, a gente espera ver o que surge, né? E às vezes, depois que a gente chega no atual, a gente vai no origem para depois chegar no atual. Ou se não, vice-versa, não tem assim uma coisa fixa. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, posso sim. Isso é um procedimento que o Bert tinha antigamente e, de alguma forma, hoje em dia, não é que não funciona mais assim. Muitas vezes ainda nós fazemos dessa forma, querendo saber dessas perguntas, especialmente quando de início já não tem essa ressonância, onde nós já sabemos exatamente qual é a questão. Então, quando eu entro em ressonância com a pessoa e eu já sei exatamente qual é a questão, mesmo antes da pessoa falar, a gente já inicia trabalhando direto com aquilo que surge. Mas, às vezes, a gente sente que não se trata da ressonância, e sim é importante que a pessoa coloque a questão dela. E, nesses casos, quando nós não começamos direto via ressonância, permanece dessa mesma forma. A gente se informa se teve relacionamentos anteriores, casamentos anteriores, noivados, porque aí a gente parte desse princípio para começar, pelo menos para ter essas informações. Depois a gente vê como a gente procede. Então, isso mudou um pouco. Hoje em dia, o Bert, ele, nos últimos tempos, né, porque hoje ele praticamente não está mais fazendo grupo, mas mais recentemente o Bert já entrava em ressonância e já ia direto, e se fosse necessário ele perguntar sobre isso, muitas vezes ele fazia depois. Então, isso teve umas pequenas mudanças. Legal, obrigada. Nada. Marilis, boa noite. A Rosa já fez a pergunta, Renato. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Ó, ressonância. Ressonância. Mais alguma pergunta, Larissa? No chat não tem mais nada e também não estou vendo mais ninguém com a mão levantada, Renato. Ok, vamos continuar então, Tamara, por favor. Filhos extraconjugais durante o casamento. Outra participante. O que acontece com crianças que nascem de uma relação extraconjugal durante o casamento? Heringer. Filhos imputados. A participante, sim. Heringer. Pertence sempre ao pai. A participante. Se o fato se repete, o que acontece? Meu pai teve um filho dessa maneira e meu marido também. Heringer. É preciso distinguir. Quando um homem casado tem um filho com outra mulher, precisa deixar o casamento e ficar com ela. O novo sistema tem precedência sobre o antigo. Quando não age assim, é muito mal para todos. Se tiver uma nova relação com filhos, precisa ficar com essa mulher e esses filhos, mesmo que tenha muitos filhos em seu casamento.
naturalmente continua sendo pai destes e é responsável por eles, mas sua parceria só pode ser com a nova mulher. Para a mulher casada, isso significa uma carga pesada, mas qualquer outra solução costuma ser ainda pior. Quando uma mulher casada tem um filho com outro homem, o filho precisa sempre ficar com esse homem, o seu pai. Naturalmente, o casamento dela termina, mesmo que exteriormente continue. Não se sabe se então a mulher poderá viver com outro homem, mas a criança sempre deve ficar com o pai. Via de regra, em nenhum outro lugar estará mais segura do que com ele. Uma participante. O caso é o seguinte: na vigência de um casamento, nasceu uma filha que não pertence ao marido, mas esse fato foi silenciado. A filha agora tem 26 anos. Isso deve ser revelado ou não? Heringer. Isso tem que ser revelado, sem condições. Pertence aos direitos básicos da pessoa saber quem é seu pai e quem é sua mãe. A criança deve, de qualquer maneira, ficar com o pai. É para ela o único lugar seguro. Uma participante. De onde vêm essas regras que a criança precisa sempre ficar com o pai? Como o senhor explica isso? Heringer. Eu só vejo que qualquer outra solução é pior. Assuma então o mal menor, que mais tarde, muitas vezes, se demonstra ter sido uma solução feliz. Chego a isso de modo puramente fenomenológico, só pela observação. Risos e aplausos no grupo. Abortos não dizem respeito aos filhos. Um participante. Os irmãos devem ser informados por seus pais sobre abortos espontâneos ou intencionais? Heringer, não. Abortos espontâneos ou intencionais pertencem ao relacionamento íntimo dos pais e não dizem respeito aos filhos. Isso não deve ser dito a eles, e se o foi, precisa ser esquecido. E os filhos podem esquecê-lo na medida em que tenham amor pelos pais e permitam que eles guardem os próprios segredos. Já os irmãos que nascem mortos não pertencem aos pais, pertencem à família, e disso os filhos podem e devem saber. Uma participante. O que acontece quando os filhos perguntam por abortos espontâneos ou intencionais e não recebem resposta? Heringer. Está certo que os pais não falem sobre isso. Esta é uma pergunta velada aos filhos, uma intromissão no sistema superior. Quando não há solução. Outra participante. Tenho uma pergunta que já tencionava colocar ontem. Quando numa constelação não existe solução, como vimos ontem, quando o Senhor diz, aqui não se vai adiante, precisamos interromper. O que acontece então? Já ouvi dizer igualmente que a pessoa que se defronta com um destino especialmente pesado também recebe forças especiais. Sobre isso, nada foi dito ontem em sua conferência Céu e Terra, nem no presente seminário. Por favor, diga algo a respeito. Heringer. Quando não se encontra nenhuma solução ou se manifesta de repente que não existe nenhuma, uma das intervenções mais difíceis para o terapeuta é interromper o trabalho nesse momento e renunciar à solução. Com isso, toda a força do problema não resolvido permanece com o cliente. Essa força busca a solução, desde que o cliente se confie a ela. Esse processo pode durar anos e qualquer interferência alheia só piora a situação. Sigo o princípio de que cada cliente pode encarregar-se do próprio problema. Se ele pode ser confiado a alguém, então será, antes de tudo, ao próprio cliente. Nenhum outro pode carregá-lo e resolvê-lo como ele. Em várias ocasiões em que algo terrível veio à luz e foi confiado ao cliente,
por exemplo, que ele tinha pouco tempo de vida, presenciei casos em que ele se sentiu totalmente liberado, pois o que digo a ele não lhe é estranho. Ele sabe disso, apenas não pode vê-lo, até então, com tanta clareza. Constelação de Isabel, acidente do filho. Antes vá eu do que você, meu querido pai. Hellinger para Isabel. Diga-nos, em poucas palavras, do que se trata. Isabel, meu filho sofreu um grave acidente há 11 anos e ficou gravemente deficiente. Creio que isso se relaciona com a família do meu marido, pois a mãe dele morreu num acidente. Também a irmã dele acidentou-se seriamente, mas agora já está muito bem. Hellinger, qual é a idade do seu filho? Isabel, 31 anos. Hellinger, vamos colocar agora seu sistema atual e mais tarde incluiremos as outras pessoas. Quantos filhos você tem? Isabel, 2. Hellinger, algum de vocês foi casado antes ou manteve uma relação estável? Isabel, não. Hellinger, bem, coloque primeiro o seu marido, você e os filhos. Depois coloque ainda a mãe de seu marido. Hellinger, como está o marido? E o que mudou desde que a mãe apareceu? Marido, minhas pernas estão bambas e tremem. Sinto um mal-estar. Isso aumentou quando minha mãe foi colocada. Hellinger, fique bem perto ao lado dela. Como é agora? Marido, mais agradável, sinto-me mais estável, mas agora não sinto mais relação com o que está em torno. Hellinger para Isabel. O que houve na família da mãe dele? Isabel. O marido dela desapareceu na guerra. Hellinger. Vamos colocá-lo também. Hellinger. Como está o filho mais velho? Primeiro filho. Não estou sentindo minha mãe em absoluto. Minha avó me parece ameaçadora. Hellinger. Vou tirá-lo agora deste campo de força. Hellinger, como está a mulher? Mulher, agora estou melhor. Antes estava muito mal. Sentia o coração oprimido por causa do filho mais velho. Com o marido não tenho nenhuma relação. Quando chegou a mãe dele, a situação ficou ameaçadora. Noto agora que algo está fluindo em direção de meu filho. Agora me sinto mais livre. Respira fundo. Hellinger, como estão os filhos? Primeiro filho, melhor. Segundo filho, também estou melhor. Antes eu me sentia perdido. Hellinger, como está o marido agora? Marido, não estou no lugar certo. Sinto-me atraído para minha mulher. Hellinger para Isabel. Minha imagem é que o marido tem a tendência de seguir seu pai e sua mãe, ambos. Entretanto, em vez de fazê-lo, ele próprio, seu filho, sofreu esse acidente. Esta é a minha imagem. O filho diz para o pai, antes vá eu do que você. Porém, logo que os mortos são vistos e reconhecidos, o marido pode ficar e o filho também. Isabel, logo que ele os reconheça ou... Hellinger, logo que reconheça os mortos e os olhe sem medo, aberta e claramente. Isso ele está fazendo agora. Pode-se ver. Você vê a mudança nele? Isabel, sim. Hellinger, então, seus filhos ficam livres, porém, os filhos precisam passar para a esfera da mãe, pois a família do pai está excessivamente carregada. Está bem? Agora coloque-se você mesma em seu lugar. Hellinger para Isabel quando ela fica ao lado do marido. Agora prometa a seu marido que vocês assumirão juntos o cuidado pelo seu filho. Diga isso a ele. Isabel para seu marido. Nós assumiremos juntos o cuidado para nosso filho. Hellinger. Como se sente o homem ouvindo isso? Marido. Acho difícil aceitar isso. Eu estava me sentindo muito forte aqui e tenho dificuldade de aceitar o que ela diz. Hellinger para Isabel. Você precisa dizer a ele, eu ajudo você neste cuidado. Isabel, eu ajudo você a cuidar do nosso filho.
Hellinger para o marido. É melhor assim? Marido, é melhor. Hellinger para o grupo. Ele tem a principal responsabilidade. Assim, a mulher apenas pode apoiá-lo, não dividir com ele. Aí ele pode aceitar sua ajuda. É o principal responsável porque o filho fez isso por ele e em seu lugar. Para Hellinger, para Isabel. Isso está claro para você? Isabel, para mim está claro que é assim. Hellinger, está bem, foi isso aí. Para o grupo, alguma pergunta a respeito? O representante do filho acidentado. Quando alguém se encontra assim no papel de vítima, o que lhe compete fazer? O que é certo para a vítima? Hellinger, essa questão não foi abordada, por isso é uma pergunta complementar muito importante. Se o filho estivesse aqui agora, eu o faria dizer para o pai: querido pai, por você eu assumi isso de bom grado. Essa é a verdade. Quando vem a luz, ela dá força a ele. Você pode sentir isso? Representante do filho acidentado, sim. Então, o filho também não precisa mais ficar se perguntando outras coisas, por exemplo, por que o pai não o fez? Hellinger, isso mesmo, ele não precisa mais fazer isso. Ele carrega um destino que não pode mais ser desfeito. Porém, olhando para trás, reconhece sua motivação e, com isso, se torna mais fácil para ele reconciliar-se com esse destino. Então, também pode aceitar de boa consciência e coração tranquilo os cuidados dos pais. Isso é importante porque o filho perde o medo de sobrecarregá-los e se vê num contexto de inocência e de amor. Representante do pai, quero acrescentar uma coisa sobre o final da constelação. Ficar diante de meu filho acidentado deu-me uma sensação de um vínculo incrivelmente forte e profundo. Hellinger, essa foi mais uma informação importante para Isabel. Uma participante. Só uma breve pergunta. Existe uma regra que determina qual dos filhos assume esse papel? Hellinger, muitas vezes é o mais velho que o assume, mas não existe regra fixa. Outra participante. Gostaria de dizer que estou grata por ter podido participar. Esse filho foi colega do meu filho na escola. O que aconteceu aqui eu achei muito verdadeiro. Ok, vamos fazer uma pausa novamente, Tamara. Vamos ver se existe alguma pergunta ou observação. Sim, Renato, tem uma pergunta no chat da Marisa. Pois não? A Marisa pergunta assim: sobre a ordem dos irmãos. Os abortos mudam as ordens. Se os filhos não sabem, podem ficar no lugar do irmão abortado. Isso não é importante? Sim, eu aguardava que alguém fizesse essas perguntas. Isso teve uma mudança. Essas questões de aborto teve uma mudança. Os filhos, eles têm direito de saber que eles têm outros irmãos que foram perdidos. Antigamente, o Bert acreditava, há uns 20 e poucos anos atrás, que os abortos só influenciavam no campo a partir de abortos que eram feitos a partir do terceiro mês. Mas ele reviu isso. E assim como também foi revisto, e os filhos têm direito de saber dos irmãos perdidos. O que não se recomenda dizer aos filhos é que os pais fizeram aborto. Isso não se deve dizer, especialmente para filhos pequenos ou crianças, né? Mas eles têm o direito, sim, de saber que eles têm outros irmãos e que estão mortos, mas não se deve entrar em detalhes se foi aborto espontâneo ou aborto provocado. Então, isso teve uma revisão nisso. E aí o Bert também revisou que, desde a concepção, isso já está presente no campo, não é a partir do terceiro mês. Então, também isso são coisas... Esse livro ele está sendo revisado pela Sophie também, né?
acho que já está quase pronto. Então, essa é uma das mudanças que foram feitas. Renato, a Marina estava com a mão levantada. Desistiu? Já foi respondido. Já foi respondido. E a Marisa te agradeceu aqui. A Marisa Menezes te agradeceu, Renato, pelo esclarecimento. Imagina. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não vejo mais ninguém com a mão levantada, Renato. Ai, a Rosa. Rosa, eu não vi. Foi. Eu vi que você não me olhou. Mas eu me incluo. Por favor, você tá maravilhosa com esse batom. Não sei como não te vi. Olha, Renato, logo no começo, a primeira coisa que a gente leu depois do retorno, filhos extraconjugais durante o casamento. O que mais ocorre é que quando existem filhos extraconjugais, o casamento pode sofrer um baque, mas o pai continua com a primeira mulher. E a segunda mulher, que é a amante, que teve o filho, ela fica com o filho, nunca fica com o pai. E aí ele fala que, em todo caso, a solução melhor é ficar com o pai. Fala um pouco sobre isso para eu poder entender. Não tem muito o que falar, é isso mesmo. O novo sistema, quando se tem um filho fora do casamento, o novo sistema sempre tem precedência sobre o sistema anterior. E nessas situações, o que ele observou, e que eu também observei lidando com esse assunto, é que a solução menos ruim é que, quando isso aconteça, que esse homem largue o primeiro casamento e vá viver com essa segunda mulher, com esse filho. Essa é a melhor solução, normalmente. Então, não é que é melhor, é a solução menos ruim. A outra solução dele permanecer no casamento anterior, isso traz muita confusão e mais perturbação ao campo. Porque, embora vai ser um destino pesado esse para a primeira esposa, em última instância, é a melhor solução. Ou seja, é a solução menos ruim. Porque reflete essa solução uma responsabilidade que esse homem está assumindo perante o seu novo sistema. E, então, ele não assumir essa responsabilidade e permanecer no primeiro casamento, no final, isso traz muita perturbação. E ele perde mais força ainda e perde mais ainda o respeito dentro dessa situação. Então, essa solução é a solução menos ruim. Não é que é uma boa solução, é a solução menos ruim. Isso é o que a gente observa. Ok, obrigada, viu? Gratidão. Imagina, obrigado a você da pergunta. Mais alguma pergunta, Larissa? A Marilis. Pois não. Renato, vamos imaginar que esse segundo relacionamento e esse filho aí fora do casamento foi uma relação de uma noite. Não importa. Sim, é assumir uma responsabilidade. É assumir uma responsabilidade. E, nesse caso, se ele não for, esse filho deve ficar com ele. É como o Bert disse, geralmente esse é o lugar mais seguro. Isso é como ele respondeu lá, que ele até foi aplaudido. Tudo isso é pura observação fenomenológica. Não é algo que vem da mente dele, não é algo que vem de conceitos dele. Sim, é tudo fruto de uma experiência que se revela através do campo. O campo que se mostra dessa forma. Então, como ele disse, não é uma opinião, é sim algo que ele aprende em função de que o campo revela. E ele simplesmente respeita isso. E como ele tem muita experiência com isso, isso se mostrou repetidamente, muitas vezes, quando se tratava de assuntos semelhantes. Ok. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Sim.
Eu estou vendo a Regina como levantada. Eu acabei também agora de ter uma dúvida, mas antes a Júlia escreveu no chat uma pergunta, Renato. Pois Posso não. seguir pela ordem aqui? Pode, pela ordem, por favor. A Júlia escreveu assim: eu observo situações em que há uma certa acomodação e o marido se divide entre as duas famílias. Pode comentar algo a esse respeito? Sim, muitas vezes acontece isso, mas, de novo, normalmente a solução menos ruim é respeitar a precedência do novo sistema que se cria. Cada vez que se cria um novo sistema, esse novo sistema tem precedência ao sistema anterior. Então, eu sei que isso não é a solução mais comum, mas geralmente é realmente a solução que traz mais força a todos, porque se assume e se fica em ordem com o campo, porque é o campo que mostra isso, é o campo que revela isso. Então, existe uma questão que é o que o campo mostra, e existe uma questão que é como normalmente as pessoas lidam e os efeitos que isso tem a todos. Então, assim como quando um filho quer salvar os pais, isso é a coisa mais comum que a gente vê nas famílias. Mas não é porque isso é o mais comum que necessariamente isso é o mais saudável, que necessariamente isso é o que traz mais força, que necessariamente isso é o que traz mais liberdade, mais libertação. Então, o Bert, ele sempre olha para o essencial e não para aquilo que a maioria das pessoas fazem. Ele olha sempre para aonde se encontra a força ou aonde existe a melhor solução ou aonde existe a solução menos ruim, né? Onde existe o mal menor. Então, o Bert, ele não se prende àquilo que as pessoas, ao que a maioria das pessoas faz. E sim, ele olha onde o que o campo revela, e aonde tem mais força, aonde tem mais ordem, aonde deixa todos mais em paz. Mesmo que num primeiro momento o impacto de uma notícia dessa pode ser bastante perturbador num casamento. Né? Como ele diz ali, na maioria das vezes acaba o casamento. Ela disse: ficou claro, obrigada. Imagina. Quem mais? Regina, posso abrir seu microfone? Pronto. Oi, boa noite, Renato. Boa noite a Boa todos. noite. Renato, quanto ao direito dos filhos saberem sobre irmãos que foram abortados, né, mesmo sem detalhes, eu estou falando de uma questão, um caso bem específico, né, mas também é bem comum que a mãe não queira falar, não queira contar, nem que existiram os abortos, né. Então, para os filhos, fica como um destino a ser carregado, não saber a sua ordem, o seu lugar na ordem da família. É isso? Sim, a princípio sim. Isso se transforma num destino e o que acontece é que normalmente os filhos que foram perdidos antes, seja por aborto espontâneo e abortos provocados, essas crianças normalmente elas estão excluídas. E aí os filhos que vêm depois, eles com frequência são profundamente influenciados por esses irmãos que estão excluídos. Então esses filhos que vêm depois, mesmo não sabendo da existência desses abortos provocados, eles têm um profundo sentimento de exclusão. Eles se sentem sozinhos, solitários, eles brincam quando criança com esses irmãos perdidos e, portanto, mesmo que isso não seja dito, esses irmãos que vêm depois, eles tendem a assumir esse mesmo destino e os mesmos sentimentos desses irmãos abortados. Então, isso foi revisto pelo Bert, certo? E mais especificamente foi mais revisto ainda pela Sophie. A Sophie se dedicou a olhar para isso mais profundamente. Então, não só é importante saber dessas pessoas, dessas crianças,
porque elas estão excluídas, mas também para que cada um encontre o seu devido lugar dentro do sistema. Então, quando essas crianças não são colocadas dentro do sistema, um fica ocupando o lugar do outro. Isso tem um peso muito profundo para as crianças ou para essas pessoas que estão vivas. Portanto, isso tem importância nesses dois sentidos. Tanto no sentido da exclusão, é importante incluí-los, e como no sentido de cada um achar o seu devido lugar. Porque falando dos excluídos ou dos abortados, agora cada um vai achar o seu devido lugar dentro do sistema. É o que eu estou constatando, mas como a mãe se recusa a contar, então não tem solução. Tá bom. Não, e tem coisas que a gente se depara com isso. Não tem solução, a pessoa se nega, tá bom assim, a gente respeita. É um segredo dela, né? É um segredo dela, exatamente. Ok, muito obrigada, Renata. Imagina, obrigado a você da pergunta. Marina? Você não tinha uma pergunta, Larissa? Não quer passar a sua na frente? Ah, sim, é verdade. Eu estava... Obrigada, Marina, por me lembrar. Renato, na página 383, me chamou a atenção quando ele falou assim: siga o princípio de que cada cliente pode encarregar-se do próprio problema. Esse aqui é um princípio da ordem da ajuda, não é? Sim, sim. A gente parte do... dentro da ordem da ajuda, isso que ele fala se remete àquela ordem que diz: a gente deve ficar de acordo com a circunstância que o cliente se encontra. Ou seja, a gente parte sempre do princípio que aquilo que a pessoa vive está certo para ela e ela tem força suficiente para carregar isso. Então, tem a ver exatamente com isso. Então, a gente sempre parte desse princípio. O que cada um vive está certo para ele e essa pessoa tem força o suficiente. Não devemos olhar com dó. Pelo contrário, nós olhamos com respeito para o destino e pela circunstância em que cada pessoa se encontra, por mais trágico, difícil que seja esse destino ou essa circunstância. É difícil falar uma frase, uma lição, um aprendizado, mas eu acho que esse princípio foi um grande transformador da minha visão profissional. Como se modificou a minha forma de atuar. Sim, porque a partir do momento que você não olha com dó, você não tenta tirar a pessoa daquele lugar. E isso, quando a pessoa se sente vista com respeito e sem dó por aquilo que ela vive, ela ganha força, ela ganha dignidade dentro desse destino. E mais do que isso, ela começa a se sentir respeitada. E mais do que isso, muitas vezes nós olhamos para essas pessoas com esse destino pesado com respeito e com admiração. E é isso que traz força para essas pessoas. O nosso olhar as influencia positivamente. Agora, se eu olhar para elas com dó, ou não aceitar esse destino, ou querer tirá-la dessa circunstância, tudo isso tira a força da pessoa. Tudo isso a enfraquece, deixa ela indignada. É muito ruim quando alguém olha para a gente sentindo dó. É péssima a sensação. Nos enfraquece. É verdade. Parece ser contraditório, mas é tão perfeito, né? Quando se revela, assim, é maravilhoso. Nossa, muito grata por esse conhecimento, essa partilha que aprendi aqui no grupo. Acho que nos primeiros livros que o grupo leu. Marina? Obrigada por me lembrar. É só mais um comentário, porque a todo momento eu fico tentando, como a Larissa, trazer isso para todas as leituras para o nosso lado profissional, né? E essa questão dos filhos extraconjugais, né, deverem ficar com o pai, eu acho que esbarra até numa cultura do nosso país, porque até pouco tempo tinha essa concepção que filho era da mãe, né? Podia acontecer o que acontecesse, que a gente era meio que até obrigado a deixar os filhos com a mãe. Depois agora tem a guarda compartilhada,
E os homens, por seu lado, por seu turno, eles acham que eles têm o dever de pagar, às vezes, a pensão, mas não tem que ficar acompanhando a vida do filho na escola, ter o filho ali no convívio. Então, eu fico pensando no lado do direito, tanto que é difícil isso para a gente expor para as pessoas, às vezes, e aplicar na prática. Acho que é um caminho que a gente vai ter que é muito longo ainda, pelo menos aqui no meu nicho, com as pessoas que eu convivo, de transformar isso e conseguir aplicar isso na prática. Mas, aos poucos, como a Larissa falou, a gente vai nessa coisa de deixar os problemas da pessoa com ela, não ter esse olhar de dó, né, na hora que as pessoas chegam. Esse é um exercício que a gente tem feito aqui diariamente, e realmente a gente vê que vai mudando as coisas aos poucos, assim, tem sido muito bom. Eu agradeço muito ter conhecido vocês aqui e estar nesse caminho juntos na leitura dos livros. Obrigado, querida, de compartilhar. Obrigado. Ok. Mais alguém gostaria de compartilhar ou perguntar algo? A Marili está com a mão levantada e tem 2 comentários no chat. Pois não, Marilis? Renato, se uma mãe faz aborto após o primeiro filho, o primeiro vive, né? E ela faz 1 ou 2 abortos a seguir. Esse peso do excluído fica para os netos, poderia ficar para os netos? Isso é uma fantasia. No campo. Esses excluídos, eles ficam no campo. Toda pessoa que está excluída, ela acaba sendo representada e por outra pessoa, se não naquela geração, por outras pessoas em outra geração. Sim. Porque isso fere a lei do pertencimento, onde todas as pessoas que pertencem a um sistema, elas têm igual direito de pertencer, elas têm um lugar. Então, como eu disse, isso foi algo revisto pelo Bert. Eu conheci o Bert na época que ele falava que só abortos depois do 3º mês influenciava no sistema. Depois isso foi revisto. E no próximo livro, nas próximas edições, provavelmente desse livro, isso vai chegar de uma forma diferente. Eu posso comentar um caso, Renato? Sim. Uma avó, né? Ela tem apenas um filho único. Ela fez, acho que 2 abortos após esse primeiro filho. Ela tem 3 netos. Os netos já são pais, né? Ela já é bisavó. Esses 3 netos não têm contato algum com ela. É uma exclusão absurda. É uma rejeição. Uhum. Sim, isso acontece. E muitas vezes, quando esses abortos são feitos depois de ter filhos, ou às vezes até mesmo antes, muitas vezes a mulher vive muito aprisionada com isso. Muitas vezes ela quer seguir essas crianças mortas. Outras vezes, isso traz uma frieza e também uma grande perturbação. Então, os abortos, eles têm um profundo impacto na mulher e também dentro do sistema e dos filhos. E não só naquela geração, mas também em outras gerações. Portanto, eles aparecem com muita frequência, essas crianças excluídas dentro do campo. Essas crianças excluídas. É um fato. Encaixa perfeitamente. Obrigada, Renato, mais uma vez. Imagina. Mais alguém tinha comentários, Larissa, ou observações? No chat, Renato, tem 2 comentários aqui. A Marisa de Menezes falou, isso é de uma beleza indescritível. E a Cláudia comentou, sim, super desafio a guarda compartilhada. Tenho reforçado essa orientação para as partes aqui na Defensoria. Ótimo, obrigado. Mais alguma coisa, Larissa? Não vejo mais ninguém com mão levantada, Renato. Posso fazer mais uma? Pode sim. Por favor, Marilis. Obrigada. Renato, essas exclusões, quando a gente pensa no campo da saúde,
O Bert falou alguma coisa de alguma relação direta com doenças? Sim, com muita frequência, o câncer está associado à exclusão. Não é a única dinâmica, né? Pode existir vários tipos de dinâmicas para câncer, mas essa é uma das dinâmicas muito frequentes no surgimento de câncer. Normalmente significam pessoas excluídas do sistema e que se negam a olhar para essa pessoa. Essa é uma dinâmica do câncer. Outra dinâmica frequente também, no caso do câncer, é quando uma pessoa ela prefere morrer a se curvar diante de alguém. Se curvar diante de alguém que precisa e deveria ser honrado. Então, essa é uma dinâmica também bastante frequente de câncer, onde a pessoa ela simplesmente se nega, ela prefere morrer a ter que se curvar ou reconhecer algo ou o direito de alguém pertencer àquele campo. Então, essa é outra dinâmica frequente. E outra dinâmica frequente também é que o câncer, às vezes, é uma expiação. Expiação significa a pessoa se punindo por algo, a pessoa, se punindo e se colocando a morte como um processo de expiação, de autopunição por algo que ela cometeu, ou por algo que ela infringiu, ou por um peso muito profundo que ela carrega na sua alma. Então, essas são as 3 dinâmicas mais frequentes no caso de câncer. Interessante. Obrigada, Renato. Imagina. Obrigado você da pergunta. Mais alguma pergunta ou alguma observação? Não, Renato. Bom, então acho que não tem sentido a gente retomar a leitura, porque falta apenas 1 ou 2 minutos. Uhum. Então, acho que nós vamos ficar por aqui. E então eu queria agradecer a Tamara pela leitura. Muito obrigado, Tamara. Muito obrigado a todos pelas observações, pelas perguntas. E eu quero dizer tchau para vocês e devolvo a palavra para você, Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Renato, muita gratidão. Hoje, especialmente, estou muito feliz e queria registrar aqui minha gratidão a você e a esse grupo maravilhoso. Passei aqui esses minutinhos do meu aniversário comemorando com vocês, com muita alegria, porque esse grupo é um grande presente na minha vida. Hoje é seu aniversário? É, meu aniversário. Olha só, parabéns, não sabia disso. Muita gratidão, Renato, muita gratidão. São muitas transformações, muito aprendizado. Esse grupo maravilhoso, todo mundo. Ai, todo mundo aparecendo, dando beijo, tchau. Parabéns mesmo, Larissa. Parabéns, Larissa. Um beijo, Viva muito sua obrigada. Vida. Viva seu dia. Estou muito feliz de ter comemorado com vocês aqui, viu? Parabéns mesmo. Beijo enorme, até a próxima semana. Gratidão. Super parabéns, querida. Gratidão. Larissa. Oi, Parabéns, Larissa. Depois que você desligar, eu queria falar com você. Tá bom. Então tá, eu vou encerrar a gravação aqui. Só um minuto. Parabéns. Beijo, felicidades. Beijo.